Aquele abraço, que bom! Estamos juntos mais uma terça-feira. Forte abraço, meu amigo, minha amiga. Os nossos encontros de todas as terças, aqui na TV Max, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, com o nosso Max Esporte. Que alegria ter você aqui. Programa recheado de assunto. Essa terça-feira está bombando, o final de semana foi agitadíssimo. E vocês sabem, se segura, porque tem muita coisa para falar, para ser discutida, para ser informada. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Diante Automecânica, 50 anos, 3 endereços. A sua escolha, 2 na Zona Sul, Rua Visconde de Caravelas, 55, também na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432, em nome de REN TV e Diante Automecânica, dando a partida, dando o toque inicial do nosso Max Esporte. Mirinha, meu querido Birajara Abreu, bota a galera na tela aí, olha só quem está com a gente. Jorge Ramos, Carlos Borges, Otávio Bocão com um sorriso especialíssimo. Cadê o sorriso, Bocão? Isso, Sérgio Américo, direto da Bélgica, nessa madrugada. Olha a cara de alegria de Paulo César Oliveira e a nossa princesa, a lindinha do programa, Luciana Campos. Só você, Luluzinha, dá um oi pra galera, dá um oizinho. Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, Mazela. Agora sim, vocês, marmanjos, mosqueteiros, não falarão mais nada aqui no Max Esporte. E para começar, rolando a bola, tá na hora de quicar e arremessar 3 pontos. Ele sabe tudo de basquetebol. Meu querido amigo, meu querido irmão, Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando para mais uma dica do basquete. Neste último final de semana, nós tivemos o encerramento da primeira rodada dos playoffs da NBA. Na costa do leste, a equipe do Milwaukee Bucks bateu o Miami Heat por 4-0. A equipe do Brooklyn Nets venceu a equipe do Boston Celtics por 4-1. A equipe do Atlanta Hawks venceu o New York Knicks por 4-1 e a equipe do Philadelphia 76ers bateu o Washington Wizards por 4-1. Já na Conferência do Oeste, o Denver Nuggets bateu o Portland Trail Blazers por 4-2, o Phoenix Suns bateu a equipe do Los Angeles Lakers por 4-2, o Los Angeles Clippers bateu o Dallas Mavericks por 4-3 e o Utah Jazz venceu a equipe do Memphis Grizzlies por 4-1. Já na Conferência do Leste, tivemos o início da primeira rodada das quartas de final. O Brooklyn Nets venceu o Milwaukee Bucks e o Atlanta Hawks venceu a equipe do Philadelphia 76ers, todas fazendo 1-0 nas suas séries. Já na Conferência do Oeste, Denver Nuggets contra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers contra Utah Jazz irão se enfrentar durante a semana. O meu favorito, desde o início da temporada, continua sendo o Brooklyn Nets, apesar da lesão do James Harden. Los Angeles Lakers foi uma surpresa não estar nessas finais e na luta para o bicampeonato, mas sofreu muito com contusão com Anthony Davis e LeBron James. Veremos os resultados das próximas partidas para a semana que vem. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima. Valeu, Biguzinho, você está impossível, Bigu. E das quadras de basquete para games, para aquele negócio de ficar tchuc, quem sabe tudo de tchuc, é o marido da Dona, o Paulo Bizarro. Saudações a todos! Iniciando o programa, como de costume, já ficou tradicional com aquela dica de games. E a de hoje é um jogo tradicional que vem lá do Nintendinho, que está sendo relançado, remasterizado. Ninja Gaiden Master Collection, unindo o Sigma 1, Sigma 2 e o Razor Edge. 3 jogaços que vêm juntos aí nesse conjunto para PS4, Xbox One, Switch e PC. Vamos dar uma olhada nesse sangrento jogo que o público adora agora!
Media Gaiden será lançado dia 10 de junho, anote aí na sua agenda. E voltou o nosso CBLOL, é League of Legends na veia, grande clássico entre Pain Game e Flamengo Esportes, e deu Flamengo, com grandes atuações de Netuno e Tutsi, que foi o MVP da partida, e vitória da Renga também no primeiro dia. O segundo dia se repetiu, hein? Renga de novo, que está na primeira colocação do campeonato, e Flamengo venceu a Red, também excelente equipe, no jogaço, com grandes atuações de Netuno e Tutsi, novamente MVP da partida. A PEN se recuperou em cima da Vorax, grande atuação também, foi recuperando o campeonato que está embolado, com treta entre torcidas. Tá que tá, começou quente o CBLOL e a classificação ficou assim, como tá aí, Renga em primeiro, Flamengo em segundo, Paim em terceiro. Vamos que vamos para a semana que vem com muita treta e muita competição. Ainda em competição, outro que está retornando é a Liga Brasileira de Free Fire. Bateram o martelo agora dia 12 de junho, 18 equipes divididas em 3 grupos voltam a se enfrentar em abates e buias sensacionais até o dia 19 de julho na fase classificatória. Vamos que vamos, e a gente vai divulgar mais ainda do campeonato, as outras fases pós-classificatória aqui semana a semana. Muita competição e buias! Ainda falando de Free Fire, tem novidade nesse novo pacote agora de junho. E no Squad Ranqueada vem uma nova patente desafiante. Para os 1000 melhores jogadores vai ganhar essa patente, hein? Vale a pena conferir. A gente vai divulgar muito mais desse pacote nas minhas redes sociais que estão aí. Pode acompanhar que vem muita novidade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus, até a semana que vem. Tchau! Valeu, Paulinho. Cada dia melhor. E tá todo mundo querendo a camisa da semana passada, hein, Paulo? Se vira. Você e Dona tem que dar camisa para todo mundo. Que o Pidão do Bó já queria mais uma camisa. Depois do Paulo Bizarro, os destaques da Europa. Hoje ele está com a gente, na madrugada, na madruga. Fala, Paulo César Oliveira. Esse é o Sérgio Américo. Cadê o Paulo César Oliveira? Fala, Paulinho. O principal destaque em relação ao futebol europeu, obviamente, gira em torno do início do Euro 2020, que vai ser iniciado em 2021. São 10 países com 12 sedes, e o que vai acontecer pela primeira vez, e também com presença de público. Ou seja, as pessoas já vão começar a entrar nos jogos, nos estádios, e, obviamente, é uma grande expectativa com a primeira realização de um campeonato europeu com 10 países e 12 sedes. E tudo tranquilo, né, Paulinho? Tá todo mundo sem reclamar, é isso, Paulo César Oliveira? Bom, eles fazem o que tem que fazer, ou seja, vão para os jogos, o público está selecionado, obviamente que, em princípio, serão 15% da capacidade de cada estádio, cada um dos 12 estádios que vão ser os estádios do Campeonato Europeu, e já jogos bem interessantes na primeira rodada. Tá certo, Paulo César Oliveira com a gente, direto de Bruxelas, na madrugada. Pra gente à noite, 8h08, sei lá que horas são agora, e você vai na madrugada do Paulinho, é isso aí. E na madrugada, que é o rei da madrugada, é o marido da Dona Malu, lá em Ipanema, sabe tudo de arbitragem, nosso querido amigo Daniel Pomeroy. Boa noite, Ricardo Mazella, boa noite, companheiros de Max Esporte e aos nossos telespectadores da TV Max. Final de semana com 4 jogos que vamos comentar. Brasil e Equador, o árbitro foi venezuelano Alex Ferreira, com bom trabalho, excelente preparo físico, mas o seu preparo físico o leva a muitas vezes a se chocar com o jogador e cair no gramado, e essa é a segunda vez que isso ocorre. Ele precisa ter noção do seu condicionamento físico para não passar esse tipo de situação. Depois, no sábado à noite, tivemos Botafogo 2, Curitiba 0, Brasileirão Série B. O ato foi do Pará, Delson Fernandes Freitas da Silva. Desastrosa atuação. Primeiro foi o gol do Curitiba, que deveria ter sido validado. Sua Senhoria faz o gestual de autorizar a cobrança e depois vai em direção à barreira do Botafogo. E não comunica a ninguém que era para esperar para ele cobrar a falta. O jogador cobra e faz o gol. O gol
deveria ter sido validado. A posteriori, marcou um pênalti contra o Coritiba, na minha ótica, que não houve. A bola toca no companheiro, vai para o atleta e toca na sua mão. Pelas normas vigentes, esse tipo de lance não é para ser marcado. E Sua Senhoria, mais uma vez, não cumpriu as regras do jogo. Foi muito mal o paraense, que já fez parte do quadro da FIFA. No domingo de manhã, nós tivemos no estádio São Januário Fluminense 1, Cuiabá 0. Uma arbitragem muito boa da paulista Edna Alves Batista, que soube conduzir o jogo com capacidade, mostrando o seu gabarito. À tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, tivemos Vasco da Gama 1, Ponte Preta 1, com um bom trabalho do potiguar Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Marcou corretamente a penalidade máxima a favor do Vasco. Por quê? Porque o jogador tenta cabecear a bola, ele falha e a bola toca no seu braço estendido. Como não veio de uma parte do seu corpo, o tiro penal tem que ser marcado, a infração dentro da área. E ele corretamente assinalou a infração capturada na regra 12 e na regra 14, que é do pênalti, pois fora dentro da área. Saiu-se muito bem o potiguar, merecedor de uma oportunidade na Série A. Terça-feira, no Paraguai, Paraguai e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo. O árbitro Lustô, Patrício Lustô, DNA de árbitro. Seu pai, Juan Carlos Lustô, foi um grande árbitro FIFA e da Argentina também. Tomara que vá mais uma vez dê uma aula de arbitragem. A você, Mazella, aos nossos companheiros de Max Esporte e aos nossos telespectadores, uma excelente noite e continuem a se cuidar. O vírus está solto. Valeu, Pomeroy. Um abraço, um beijo para você, querido amigo. Meu querido Birinha, bota todo mundo na tela, porque o Otávio Bocão sempre trazendo um presente especialíssimo. Não presente da boca do Bocão, que está maravilhosa, está um sucesso. Você trouxe quem para conversar com a gente, hein, Bocão? Isso mesmo, Mazella. Entrevistei Nelinho, um dos maiores laterais que o Brasil já teve. Muito boa noite, Nelinho. Eu queria saber de você, a gente sabe que o jogo preponderante hoje é o jogo coletivo, mas por que o Brasil não produz mais jogadores técnicos diferenciados que possam exercer a função de protagonistas ou de tomadas de decisões diferenciadas? Sinceramente, eu acho que o futebol brasileiro continua produzindo craques, mas não craques como antigamente, infelizmente. Apesar de eu não ser saudosista, você não vê um Pelé, um Rivelino, né? Você não vê um Gerson, né? Paulo César Caju, então, e milhares, centenas de jogadores aí maravilhosos que nós tivemos. E no mundo também inteiro tinha jogadores maravilhosos como Cruyff, né? Beckenbauer. Então hoje continua se produzindo grandes jogadores, mas em menor número. E aqueles grandes jogadores que o Brasil produz em menor número, que eu incluiria aí o Neymar é um deles, e tem outros mais, são poucos em relação aos de antigamente. E são jogadores que dependem muito, como os de antigamente dependiam também, das equipes que eles jogam. Por exemplo, o Neymar, quando jogou no Barcelona, ele produziu muito. Quando ele foi agora para o Paris Saint-Germain, ele já tem mais dificuldade, porque os companheiros dele atualmente não são como aqueles do Barcelona. Então isso aí influi muito no rendimento de cada jogador. Nenhum jogador, nem Pelé ganhava jogo sozinho, sempre dependeu, os grandes jogadores sempre dependeram dos seus companheiros de profissão, dos seus companheiros de clube. Para o Nelinho, quem será o lateral direito no próximo Mundial em 2022 no Catar? Bem, é muito simples isso. Se na convocação para a Copa do Mundo, se o Daniel Alves estiver muito bem fisicamente, e se não tivermos outros jogadores ou um outro jogador em condições melhores do que ele tem que ser convocado. Ele vai ter que jogar. Renovação não se faz porque quer, né? Eu quero fazer renovação. Não, você faz renovação se você tiver jogador que faça com que você renove naquela posição, em qualquer outra e nas demais posições. Se você tem jogadores
em condições, você faz essa renovação. Você não tem que tocar o barco. E nesse aspecto eu vejo, o Daniel Alves, para mim, é um dos maiores laterais direitos que o futebol já teve, que o mundo já viu. Realmente é um grande jogador e se tiver em condições, eu acho difícil que tenha um outro jogador brasileiro que seja melhor do que ele. Pode ser melhor do que ele desde o momento que ele não esteja bem fisicamente no momento da Copa do Mundo. Nelinho, você jogou nos dois grandes clubes de Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético Mineiro. No Cruzeiro você foi campeão da Libertadores, talvez o título mais importante da sua carreira. Mas a informação que se tem é que você tem um carinho a mais pelo Atlético Mineiro. Isso é verdade? Eu gostaria de dizer o seguinte, essa afirmativa ela não procede. Eu, na realidade, eu gosto muito do Cruzeiro como gosto do Atlético. Por quê? Porque as duas grandes equipes de Minas Gerais é que me deram a oportunidade de ter tudo aquilo que eu tenho hoje na vida. Então, às vezes, eu encontro com um atleticano, eles dizem, não, eu sei que você é atleticano. Eu encontro com um cruzeirense, eles falam, não, eu sei que você é o cruzeirense. E às vezes eu inverso. O cruzeirense fala comigo, você é atleticano, o atleticano fala que eu sou cruzeirense. Então eu sempre bato na mesma tecla. Eu adoro os dois clubes, o Atlético e o Cruzeiro, porque os dois me deram a oportunidade de ser o que eu sou hoje. Nelly, a gente sabe que você começou a carreira no Rio de Janeiro, sua cidade natal, em alguns clubes de menor investimento. E a gente quer saber de você se você tem algum arrependimento em não ter vestido a camisa de um dos 4 clubes grandes do Rio de Janeiro. Qual seria ou quais seriam? Bem, essa resposta vai ser um pouquinho mais longa, pelo seguinte. Quando eu iniciei minha carreira nas categorias de base, primeiro comecei no Olaria, de Leite, depois eu fui infanto juvenil do Fluminense, o treinador era o Pinheiro. Aí quando eu já estava para assinar um contrato de gaveta lá, veio um convite do América, e eu me transferi para o América. Aí a vida segue, eu vim disputar um campeonato carioca em 1972, pelo Bom Sucesso, a parte final do campeonato. Quando terminou o campeonato, eu fui convidado para ir para o Botafogo. Só que nesse último jogo de Bom Sucesso e Botafogo, que eu fiz um gol de falta, inclusive, lá no antigo campo do Mourisco, eu tive uma contusão no calcanhar, eu tive um corte no calcanhar, levei 12 pontos. Eu falei para os dirigentes do Botafogo que eu não poderia me apresentar porque eu estava com esse problema. Então eles desistiram de mim. Depois disso eu me recuperei, pedi para treinar no Flamengo. Pedi um amigo meu para perguntar ao Zagallo, que era o treinador da época, se eu poderia treinar no Flamengo, e eles disseram que não. Logo depois, eu tive um convite do Remo para disputar o final do Campeonato Brasileiro pelo Remo. E aí eu fui para lá e nos jogos finais eu joguei contra o Cruzeiro, joguei bem, o Cruzeiro gostou de mim, fez um convite para que eu me apresentasse em 1973, já em janeiro de 73. E isso foi o que aconteceu e eu reiniciei minha carreira jogando pelo Cruzeiro. E um ano depois eu estava convocado para a Copa do Mundo de 74. Agora, jogar num grande clube do Rio, eu acho que não é só eu, não. Qualquer grande jogador gostaria de jogar nos 4 grandes times do Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Isso aí sem a menor dúvida. O que o Nelinho faz hoje, aos 70 anos de idade? Hoje eu tenho uma academia de ginástica, que tem musculação, tem artes marciais, tem natação, tem balé, tem tudo. E foi uma academia que eu construí quando eu estava jogando no Atlético, em 1984, que nós inauguramos a academia. Então hoje eu vivo dessa academia. Mais nada, não tem mais nada. Eu tenho uma casa, que eu moro nela, e tenho essa academia. Tem 3 filhas, tem 4 netos, já vem um 5º neto aí. E a gente mora em comunidade aqui, eu moro num condomínio, na minha casa moram mais 2 filhas, a 3ª filha mora próximo da gente. Graças a Deus nós somos muito felizes, muito amor aqui entre a nossa família, então é isso. Graças a Deus é o que eu tenho a dizer para vocês. Sou um homem muito feliz hoje, graças a Deus. Bocãozinho, que matéria maneira, hein? Gostei. Você caprichou com o Cafu, caprichou com o Nelinho
Bota o Bocão. Bocão merece todos os aplausos da galera. Aí, Bocão! Arrebentou. O Nelinho foi o primeiro cara a chutar a bola para fora do Mineirão. Ele pegou a bola, deu uma porrada. Ele mandou o único jogador que conseguiu chutar uma bola fora do Mineirão. Fez de propósito, era um desafio da televisão. Ele conseguiu fazer. Já a gente volta aqui com a segunda parte do Max Sport. Tem muita coisa pra caramba pra falar. O Rio corre pra Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco meia-noite, discutindo o futebol do Rio, o futebol do Brasil, os principais assuntos, sempre com apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Você já sabe, Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 na Zona Sul, em Botafogo, Rua Visconde de Caravelas, 55. Em Botafogo também, Rua Pinheiro Guimarães, 45A. Em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. O André lá na Giante e o Júlio Consentino lá na REN TV. Bom, vamos começar a rodagem e tal. Meus mosqueteiros já estão na tela. O Paulo César está consultando alguma coisa. Se dá para ver a testa dele, agora ficou bonito. Nosso correspondente internacional, direto de Bruxelas para todo o Brasil, o Birinha se divertindo. Tudo que o Gabigol não fez de gol, o Birinha está fazendo hoje, para lá, para cá, bababá. Valeu, Bira, o Birajara Abreu, nosso querido do programa, cheio de guerre-guerre. Olha aqui, ó, daqui a pouquinho, Brasil e Paraguai em Assunção, sexta rodada, o Brasil 5 jogos, 5 vitórias. Está gostando do Brasil? Convence ou não convence? Hein, Carlos Borges? Eu não aguento, eu não aguento a seleção brasileira, o futebol brasileiro. O que eu vi durante esse final de semana, a incompetência de se jogar com Casimiro e Fred, não dá para entender para que jogar 2 brucutus ali, em vez de botar jogador para jogar para frente. Aí você vê jogos de futebol também, vê o Vasco fazer lambança, o Botafogo jogar mal, o Fluminense jogar mal. Aí eu não aguento. Eu acho o seguinte, evolução não tem nenhuma. Ô Sérgio Américo, em cima do Brasil e Paraguai, que o seu Borges já foi para os times do Brasil, que todo mundo está mal, alguns jogadores, por que você atribui convocação de alguns jogadores, Serginho? Porque realmente não dá para entender. Aí é a turma do Tite, né? Como bom diretor técnico, podemos dizer assim, ele traz aqueles jogadores da confiança dele. Agora, independentemente disso, o que eu penso, amigo, que o futebol brasileiro tem nesse momento de melhor, não foge muito disso aí não, hein? Contando que tem de material humano no Brasil e no exterior. Não dá para fugir muito disso não. Quero até que os amigos me citem que jogadores melhores poderiam ser convocados, que sejam tecnicamente muito superiores. Agora, esse esquema que foi colocado em prática no último jogo da seleção diante do Equador, no primeiro tempo, eu fiquei com sono. Eu tive que botar palito no olho para ver esse primeiro tempo. Time muito defensivo, como disse o Borges, com o Fred. Vamos ver adiantando o Paquetá, jogando futebol para frente, como aconteceu no segundo tempo diante do Equador, que aí sim é o futebol brasileiro. O Brasil pode passar pelo Paraguai. Agora, o Paraguai tem uma defesa muito sólida. O Uruguai teve dificuldade. Se bem que meteram a mão no Uruguai, né? Tanto é que o tríade... Começou o choro, hein? Começou o choro do Uruguai, hein? Começou o choro do Uruguai. Mas, de qualquer maneira, para furar esse bloqueio defensivo do Paraguai, tem que jogar para frente, né, Mazelo? Você falou que o segundo tempo foi bom. Luciana, eu não vi isso, segundo tempo bom, Luciana. Eu vi diferente o jogo. O sono meu continuou da mesma maneira. Time muito chato, jogo muito chato, muito ruim. É um time que você não tem entrosamento, né? A seleção sem jogar há 7 meses. Eu, diferente de vocês aí... Até vou puxar um pouco a sardinha pro lado do Gabigol, que se esforçou, teve um gol anulado. Começou. Mas eu acho que é muito complicado você falar do time, da seleção, quando você tem muitas mudanças, né? Você tinha um Tite
chamando um determinado grupo, e aí por conta de contusões, tal, até mesmo no meio de campo. Também não gostei do Fred ali no meio de campo, achei muito amarrado, achei que segundo tempo, como o Sérgio lembrou, melhorou um pouco quando ele recua o Lucas Paquetá, né, ele faz aquela mexida, mas eu acho difícil, achei também um jogo amarrado, arrastado, mas muito mais por conta de um sistema de trabalho, sabe? Você tem 7 meses, a gente já estava na pandemia, enfim, e dessa troca foram 8 mudanças no time, difícil você assimilar isso, e aí eu acho que talvez isso vai ficar muito mais evidente no jogo de logo mais contra o Paraguai do que contra o Equador. Eu considero o Paraguai um adversário um pouco, vai ser mais duro, até por conta da defesa, como vocês estavam falando. O Paulo César Oliveira, meu querido Paulinho, nenhuma resposta, eu como que faço o meu campo, me convenceu até agora. Talvez o Jorge Ramos me convença, o Bruno também. Mas, Paulinho, olha aqui, mudou não foi só por contusão, não, foi por opção do Tite também. Eu não consigo entender. Você acha que o desentrosamento é só por falta de tempo ou porque ele mexe demais também nas convocações? Bom, sem entrar muito por evidente, as minhas limitações em relação ao futebol brasileiro, apesar dos jogadores estarem aqui na Europa, eu vê-los com muita frequência, custa-me acreditar que vocês aí no Brasil não tenham jogadores que sejam superiores a Vinícius Júnior, Paquetá, Gabigol, tá de brincadeira. eu concordo. Tá de Fred, com todo respeito, e com todo respeito, porque, inclusive, o próprio ritmo do campeonato francês, falando do Paquetá, que foi basicamente uma figura fundamental na seleção brasileira, o ritmo dele no Olympique Lyonnais, por exemplo, não tem condição de ser compatível com a seleção brasileira. O nível de exigência é muito superior. Então, custa-me realmente a dar credibilidade a uma convocação cuja base se coloca como jogador fundamental Lucas Paquetá. Sinceramente, eu não vejo esse jogador jogar numa seleção brasileira, com todo respeito. É verdade. Agora alguém começou a me convencer, Otávio Bocão. Mazela, antes de mais nada, é claro que a seleção brasileira tem analistas para desenvolver esse tipo de trabalho, é claro. Mas o que eu não entendo é que você fez as perguntas a 3 pessoas que são Flamengo, e quando eu recebi mensagem da convocação, era Selemengo. Mas como os caras não fizeram gol, não resolveram nada, deixaram de ser jogadores protagonistas, onde são nos seus clubes. No digo do Gabigol, por exemplo, teve algumas oportunidades, furou bola, enfim. Então não pode fazer uma análise, evidentemente, de um jogador de um time que não tem tradição na seleção brasileira, com todo respeito ao clube de regatas do Flamengo. Então, fala-se muito de Mengão, Selemengo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que o Tite já tem essa informação. O Brasil ganhou 5 jogos, gente. Vamos parar com isso. Se tem uma análise lá com pessoas que fazem esse tipo de situação para que o Brasil convença a seleção brasileira. A nível de resultado e desempenho, a gente não tem entrosamento. Eu concordo com a Lu até sobre isso. Tem que esperar um pouco mais, cara. Mas tem muita coisa para melhorar ainda a seleção brasileira a nível de mundial, tá? Ô Jorge, fecha eu deixei você para o final, porque você é o cara mais equilibrado, mais lúcido desse programa, porque agora o Bocão vem sempre com o mesmo discurso, tem que dar tempo, aí o Vasco é lanterna, o Cruzeiro é lanterna, o Brasil está ganhando, mas a nível de desempenho, ele adora falar de desempenho, mas é o seguinte, os nossos adversários são muito ruins, são muito fracos. Eu vi a Argentina e Chile contra um jogo horroroso. Então, acho que também nós temos que tem que cobrar, porque os adversários são fraquíssimos. Você tem toda a razão, eu concordo, eu acho que o nível é muito baixo em todas as seleções. A seleção brasileira ainda assim é a melhor, mas não dá para aturar Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alexandro. São jogadores muito abaixo do que se espera de nós que já vimos grandes seleções. Eu acho que é um somatório de... Até meu caro Bira Jara cancelou o nosso Bira. O Bira, fala, Borges, diga. Só um detalhe. Eu acho que... O Jorge vai voltar já. A questão é o seguinte, a covardia de técnicos é covarde. O técnico que bota Casemiro e Fred é covarde, porque a seleção brasileira é milhões de vezes melhor do que o Equador.
O que é importante é partir para cima do Equador e não ficar tocando bolinha e não ter dois caras que não chegam nem na linha intermediária do adversário. Então, é covarde. O seu Tite é covarde, como temos vários técnicos brasileiros covardes. Mas nós reclamávamos de Mauricio e Dunga, Borges. A gente reclamava de Mauricio e Dunga e esses caras conseguiram conquistar a Copa de 94. A gente não. A gente, nem todo mundo. O Bocão, do jeito que se conquistou, né? Do jeito que conquistou, porque tinha... Mas ganhou. Resultado, não. Mas olha, o Dunga... Olha só, vamos voltar atrás. Completa, Jorge, por favor. Não, deixa eu complementar o que eu estava achando. Há uma saída de muitos jogadores para futebol europeu, isso mina o futebol brasileiro. O futebol brasileiro imita muito o futebol europeu, o que é péssimo, mas mesmo assim a seleção ainda é melhor e por isso está vitoriosa, está na ponta ainda da classificação. Quando esse jogo com o Paraguai, que foi o que você perguntou, o Paraguai ainda não perdeu. Mas o Paraguai, em 5 jogos, empatou 4. Jogando lá vai ser jogo difícil. Agora, é lamentável, né? Éder Militão, Danilo, Alexandro, Paquetá. Fred, Paquetá. Muito abaixo daquilo que nós, pelo menos mais velhos, vimos jogar. Então é isso que eu acho. E outra coisa, a seleção saiu do coração do brasileiro. O brasileiro não gosta mais como gostava da seleção. Isso é um outro aspecto que também tem que ser pesado. Em cima do que é pesado, vamos falar que cheguei a não se sentir confortável para opinar, porque muita coisa aconteceu, eu quero só passar por cima, mas isso eu acho que reflete no campo. O Brasil está muito tempo sem ganhar nada, até porque a CBF, desde Ricardo Teixeira, que ganhou alguns títulos pelo Brasil, mas em termos de escândalo foi muito maior do que os títulos conquistados no campo. Como é que está aí na Europa, meu querido Paulo César Oliveira, esse afastamento do presidente da CBF por assédio sexual? Repercutiu aí ou não? Bom, sempre repercute, obviamente. Todas as situações, especialmente envolvendo escândalo, elas têm repercussão, mas eu posso garantir a vocês que muito mais do que esse caso, que é um caso com um dirigente, foi a tentativa ou a suposição de um abandono da seleção brasileira da competição a partir do que falou o técnico Tite. Porque, inclusive, eu fiquei pensando aqui, fizemos assim uma reflexão em termos de futebol europeu, eu imagino, quer dizer, a gente não dá para fazer paralelo sobre isso. É completamente impossível. Já imaginaram, por exemplo, o Joachim Löw falando sobre Angela Merkel? Ou então Didier Deschamps falando sobre Emmanuel Macron? É totalmente impossível. É completamente fora de propósito. É totalmente fora da realidade. Isso não tem condição. Então, quando o treinador assume que vai colocar ou se colocar como jogadores para boicotar uma competição, e aliás, eu nem vou entrar no mérito de é certo ou errado, vocês podem ter a opinião de vocês, eu prefiro ficar de fora disso, mas em relação a isso, esse treinador ir contra o dirigente do país, isso aqui na Europa é completamente inconcebível. Cherkessov dando uma opinião contra Vladimir Putin, eu peço as minhas desculpas, eu nunca posso imaginar tal aberração em termos de futebol europeu. Tá, é a posição do Paulo, a opinião, como a bola rola na Europa. Alguém quer fazer o contraponto disso sobre a suspensão do Caboclo por assédio sexual? Vamos falar, você, Lu, e depois o Sérgio Américo, independente da posição brasileira, mas todo mundo no pique para poder estourar o programa. Vai, fala. Fala, Lu. Eu concordo muito com o PC, até porque ele está de fora, lá da Europa, realmente não tem paralelo o técnico da seleção brasileira contrapor com o presidente, até porque não faz sentido no mundo, e a gente está vendo isso, negar aquilo que a gente está vivendo, enfim. Até que a gente tem que lembrar que a Copa América foi recusada por 2 países anteriormente, chegou até nós com 2 semanas para ser feita, a gente no meio de uma pandemia. Então, o PC tem total razão, realmente. O Löw falando com a Merkel, se a gente for avaliar a postura principalmente da Angela Merkel, não faz qualquer sentido. Nem com Macron, né? Que foram presidentes, a gente sabe, líderes que conduziram com todas as medidas sanitárias e defenderam isso de maneira
aberta, né, e austera, seguindo realmente os conselhos científicos. Agora, quanto à acusação de assédio sexual, ela é gravíssima, precisamos afastar qualquer questão política nesse sentido, a gente sair dessa polarização que a gente vive, por isso que eu concordo com o PC, né, porque ele sai dessa polarização e está na Europa, e quem está de fora tem uma visão melhor, né, é bem interessante os exemplos que ele traz. Agora, a gente precisa ter tranquilidade, porque as acusações são muito graves, né? O Comitê de Ética da CBF afastou, porque tem que fazê-lo, é preciso seguir o devido processo legal, permitir que todos falem, os envolvidos, permitir a defesa das pessoas, e mais do que isso, proteger a vida. Como mulher, é claro que os homens são muito importantes nessa briga, mas só nós sabemos o quanto isso nos cala fundo uma violência sexual. E é preciso ter cuidado, e é preciso combater isso de maneira firme, né? E também permitir que todos tenham defesa, que todos possam falar. Tá certo, então, Lu, dando sequência ao assunto, o programa está até politizado hoje, o programa hoje está até mais sério, impressionante. Comecei bem, com um sorriso bonito do Bocão, mas aí acabou realmente mudando um pouco o foco. Mas fala, Serginho. Bom, de maneira objetiva, Mazela, em relação ao Caboclo, a Comissão de Ética da CBF já o afastou por 30 dias e vai investigar. A funcionária diz que tem provas que confirmam o assédio sexual e o assédio moral. Bom, isso confirmado, para mim, minha opinião, esse cidadão não tem mais envergadura moral para ser síndico de condomínio. Tem que sair mesmo. Tudo bem que existem leis, no papel a CBF é autônoma, mas interferência de governo federal em seleção, isso é mais antigo que andar para frente. O Dario foi convocado em 70 e o Saldanha Sambô, da direção técnica, por ordem do presidente da época, o Garrastazu Médici. Então isso é antigo. E o governo federal aposta na Copa América, porque para ele também tem dividendos políticos. Em meio à pandemia, a gente sabe a posição do governo federal, quer provar ao mundo que pode fazer a Copa América e a pandemia não vai influenciar. Fala, Jorginho. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que há uma politização em todos os setores do Brasil e uma mediocridade muito grande nessa situação. Há um momento que se tem que refletir se a gente quer que o Brasil vá para frente ou que ficar nessa briga idiota, né, que não faz bem a ninguém, porque quem sofre no final de tudo é o povo brasileiro, com essa divisão, né? O antagonismo, né, você pensar diferente, faz bem para a evolução de qualquer coisa. A minha opinião é essa. Com relação ao Caboclo, ele está sendo investigado, a justiça há uma acusação contra ele, a pessoa que fez a acusação vai ter que provar que isso aconteceu, e ele vai ter que se defender. Então, eu vou esperar acontecer, não posso dizer o que é, mas é uma acusação séria. Com relação à postura do Tite, olha, gente, está tendo futebol na América do Sul inteira. Está tendo Libertadores da América, Sul-Americana, está tendo tudo. O Fluminense foi para a Colômbia, saiu da Colômbia, foi para o Equador, saiu do Equador, foi para tudo que é lado. Né? Então, alguma coisa, o peso das coisas está errado. Né? Então, como acabou sobrando para o Brasil, aí tem a interpretação política. Todo mundo quer faturar. O Sérgio Américo citou política no futebol. Né? Eu conversei com o Eduzinho, irmão do Zica, do Coimbra, outro dia. Ele não foi à Copa do Mundo de 70 porque o Garrastazu Médici convocou o Dario. Quem ia naquela seleção era o Eduzinho, mas o Dario foi pedido, então isso é uma influência. Agora, que há uma mediocridade imensa no mundo e aqui no Brasil também, olha, é fácil de enxergar, Mazela. Bom, o Bocão e o Borges falaram, o Birinha já botou o negócio para encerrar o bloco. Se for falar, então, no pique, rapidinho, porque esse programa hoje nunca foi tão sério, foi tão discutido politicamente. Fala, Borges. Não, rapidinho. A questão é a seguinte, por isso que tem o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil, por isso que, por exemplo, o Jorge colocou que o brasileiro não tem mais no coração a seleção brasileira, por essas situações da CBF. Simplesmente, não só essa, desde o Ricardo Teixeira em diante, desde o Ricardo Teixeira que foi preso em diante. Então é isso. É o 7-1 da Alemanha. Simples. Bocãozinho, quer fechar, Bocãozinho, ou prefere ficar na tua?
Mazela, eu vou te falar uma coisa bem rápido, cara. Quando se mistura futebol com política e concepções, convicções e conceitos, eu tô fora, não consigo discutir sobre isso. São suspeitos ainda, não sei o que vai acontecer, e eu não gosto dessa politização sobre futebol. Futebol é futebol, política é política. Tá certo, então. Bocão se posicionou, Jorginho se posicionou, Bote se posicionou, Luciano se posicionou, Paulinho se posicionou e o Sérgio Américo também. Só para fechar, lembrando que está tão mal o futebol do Brasil que a seleção olímpica perdeu para Cabo Verde no último final de semana. Nunca isso na história aconteceu, com jogadores rodados e consagrados nos clubes do Brasil, e tomou de 2-1, tomou virada, 1-0, o Brasil fez, tomou de 2-1, o que é uma vergonha tão ruim quanto perder de 7 para a Alemanha. Perder para Cabo Verde é uma brincadeira de mau gosto. O problema do Brasil, do futebol brasileiro, é que é muito mal dirigido. A política que a gente não gosta de misturar é a que mais tem dentro da Confederação Brasileira de Futebol, dominado, se bobear, por, sei lá, por pessoas que não merecem, não têm confiança, porque já Ricardo Teixeira preso, sei lá, se fugiu, o Maris fugiu, foi para os Estados Unidos preso, o Marco Del Nero não podia sair do Brasil, e botaram esse tal de caboclo, se for confirmado, como falou muito bem o Sérgio Américo, é uma vergonha e merece ser punido, e exemplarmente punido, para que as pessoas pensem duas vezes antes de fazer qualquer coisa. Bom, vamos voltar para o futebol no terceiro bloco. Vamos voltar para o futebol no terceiro bloco, aqui pela TV Max, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Esporte, aqui pela TV Max, canais 525 e 25 da NET, demais plataformas, você curtindo as redes sociais, tvmaxrio.net, as redes sociais pessoais de toda a galera, é só acionar daquela moral no canal do YouTube do Ricardo Mazella, do Max Esporte, de todo mundo, do Jorge Ramos, Carlos Borges, Otávio Bocão, Luciana Campos, Paulo César Oliveira e do meu querido Sérgio Américo. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 na Zona Sul, em Botafogo, Rua Visconde de Caravela, 55, na Rua Pinheiro Guimarães, 45A, é o outro endereço da Giante, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. É isso aí, fiquei até de óculos agora para ler a tabela depois da RenTV e da Giante Automecânica. Vamos falar de futebol, bola e campo aqui. E olha só, bota os mosqueteiros na linha. E a única que tem que ficar o tempo inteiro aberta aqui é a nossa Luciana Campos. O resto é tudo feio, muito feio. Olha só, jogos. Amanhã tem Vasco Boa Vista, Copa do Brasil, 4h30 da tarde. Bragantino e Fluminense, Copa do Brasil, os 2 jogos de volta. Fluminense e Vasco venceram, 21h30. E na quinta-feira o Curitiba pega o Flamengo, 21h30 lá em Curitiba. É o primeiro jogo, na semana que vem o Flamengo decide a sua sorte na Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho desses jogos, mas eu acho que nada disso interessa. Eu vou dar uma de Gerson, vou rasgar isso aqui, não interessa. Sabe que eu estou preocupado? Com o nome do time, Sérgio Américo, lá, o Paduano. O Paduano estreou, não estreou, cacete? Já está na terceira rodada da Série C, Mazella. E o Paduano Esporte Clube festa em Santo Antônio de Pádua, no Norte Fluminense, porque o Paduano, domingo, ele jogou no CFZ, que é a casa dele na Série C, que é a 5ª divisão do futebol carioca. O Paduano jogou contra o Unisouza e venceu pelo placar de 1-0. Gol aos 20 minutos do primeiro tempo, através do atacante Dudu, que perdeu um pênalti no finalzinho do primeiro tempo, mas o Paduano venceu. Então, na primeira rodada, o Paduano ganhou por WO do Brasileirinho, ganhou na segunda rodada do Santa Cruz, quinta-feira passada, 2-1, e venceu domingo o Unisouza pelo placar de 1-0. Então, 3 jogos, 9 pontos, 100% de aproveitamento. Então, quero mandar aqui um abraço para aquele que não deixa faltar nada para a rapaziada. O Paduano está com uma estrutura muito boa, que é o Márcio Barros, sempre ligado aqui no Max Esporte, meu amigo Mazella. Ô, Borges, você percebeu, antes de falar, porque eu não estou mais interessado em Série A, Série B, eu estou interessado com o Paduano. Olha só, você percebeu que o Sérgio Américo levantou o tom de voz e não ficou rouco?
Percebeu isso? Percebi. Então é porque o otorrino dele é bom. Qual é o nome do teu otorrino? O otorrino dele é bom. Qual é o nome do otorrino, hein? Não, ó, vocês ficam brincando, mas ele vê o programa e manda sempre abraço para todo mundo, conhece todo mundo pelo nome e acompanha a carreira de todos nós. É o doutor Rodrigo Pego, o Pelé dos otorrinos, o meu otorrino, por isso que eu estou com a voz aqui forte muito sempre. Muito boa. Ele está lá, te esperando todos vocês. Na rua Dias da Cruz, no Meier, 155, sala 514. Vale a pena, hein, Mazela? É isso aí. Vale a pena, é isso aí. Isso era o momento mais especial e importante do programa. Vamos voltar para as vacas magras agora e vamos falar de Vasco e Boa Vista. O Vasco que faz uma campanha fraca até agora, duas rodadas, ok, mas vamos falar. Uma vitória, um empate, Bocão. Mas, meu querido Bocão, com esse sorriso lindo, vamos falar o nome do dentista também, que vale a pena. Olha aqui, ó. Porque vai falar, não, é muito cedo para que a gente fale, mas o Vasco empatou uma e perdeu outra. Você pode falar alguma coisa do Vasco, Bocão? É muito cedo, porque eu estou em tratamento com o doutor Alberto Maida, que é meu amigo, meu irmão de infância. A gente está no tratamento ainda, mas enfim, o Vasco tem totais condições de ganhar. O do Boa Vista já fez a sua parte no primeiro jogo, mesmo que não venha fazendo uma boa não esteja tendo uma boa participação na Série B, muito pouco ainda, eu acho que o Vasco tem totais condições de vencer o Boa Vista. Eu acho que o Vasco ainda tem muito para, principalmente, amadurecer na Série B, mas eu acho que passa na Copa do Brasil e, consequentemente, se unindo a esses jogos da Série B com a Copa do Brasil, eu acho que pega lastro. Pessoal, eu vou fazer... Tá até com sono, Paulo. Tá até com sono. Acorda, Paulinho! Acorda, Paulinho! Acorda! Fala, Sérgio. Não, tudo bem. Só para fazer um contraponto que disse o amigo Bocão, eu tenho visto os jogos do Vasco. O Vasco não consegue praticar um bom futebol há 5 partidas, contando as 2 da Taça Rio com o Botafogo. O primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil venceu 1-0 o Boa Vista, mas também não convenceu. Estreou sendo surrado pelo Operário de Ponta Grossa, que depois tomou de 5-2 do Guarani. Operário de Ponta Grossa 2-0. E domingo, no jogo contra a Ponte Preta, tem esse problema crônico de falta de criação no meio-campo. Marcelo Cabo está trabalhando, a gente sabe, mas ele não encontra ali uma configuração tática de meio-campo para a bola chegar no Cano. O Cano fica sempre isolado. O Galarza ficou no banco domingo, mas é um gringo que tem altos e baixos, poderia ser um jogador de criação. O Andrei mal, o Rômulo fora de forma. Então o Vasco tem essa dificuldade, Marcelo. Bom, então, mas eu acho que ninguém pensa ao contrário, que o Vasco vai perder a classificação. Borges, Luciana e Paulinho e Jorge. Mazela, continuo achando que é outro técnico covarde. Porque botaram o Andrei e o Rômulo. Pô, bota o time pra frente, meu Deus. Mas será que tem jogador, Borges? Tem jogador, sim. Tem jogador, é só treinar que tem. Não pode botar André e Rômulo. É que nem Fred e Casemiro. Não comparando os 2 jogadores, mas comparando o sistema. Pô, meu Deus do céu, é outro técnico covarde. Alguém acha que o Boa Vista vai fazer graça em cima do Vasco? Não, Fala, Lu. Boa Vista não, mas o Brasil de Pelotas no domingo, sim. Eu tenho acompanhado também os jogos do Vasco, fiz o jogo do Vasco no domingo. O Vasco teve o retorno do Marquinhos Gabriel, que era tão esperado por conta dessa falta de criação do meio de campo, mas também não rendeu muito. O Galarza até entrou no segundo tempo. Ele entrou, Serginho, no segundo tempo, mas o que me impressiona ali do Vasco é essa falta de criação no meio de campo, até para fazer uma ligação com o Cano. No domingo, ele estava até voltando para buscar bola, só que não estava chegando. Eu acho também que o Vasco passa pelo Boa Vista. Eu acho que ele faz valer o seu 1-0, né, que ele teve fora de casa, mas me preocupa, assim, esses primeiros momentos do Vasco, até porque tem um time, assim, fez uma reestruturação, trouxe o Marcelo Cabo, mas vem fazendo partidas bem sofríveis. Paulo, a distância, eu acho que do Vasco, alguém quer falar uma coisa? Eu queria entrar no Fluminense e Bragantino. Todo mundo acredita que o Vasco vai passar isso, Jorge? Alguém quer acrescentar algo, não? Não, vai passar. O resultado... Eu queria dar uma opinião em relação ao Vasco, se me permitem. Eu acho que o Vasco, nesse ano, tem que se concentrar na subida para a primeira divisão. Tudo que vier ao lado
deve ser colocado como alguma coisa não prioritária. Muito embora a gente queira sempre ganhar, os jogadores querem também, o material humano é limitado, mas a prioridade do Vasco, o Vasco não tem condição de gerir 2 competições com o material humano que tem. E aí vai tentar e vai se realmente prejudicar em relação ao Campeonato Brasileiro. Não dá, não tem condição para isso. É muito difícil gerir assim. Marcela, só para ilustrar o que o Paulo César Oliveira falou, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a cada semana a gente fala que o Vasco está muito bem armado, melhor que o Botafogo, o Vasco é o melhor time, o Vasco se encontrou. Gente, eu vejo vários comentaristas de outras emissoras falando que o Vasco estaria na frente, agora o Vasco não presta para nada. Muito cuidado, tem muito jogo pela frente. Não estou defendendo o Vasco da Gama, não. Eu acho que o Vasco está num momento muito ruim. Bragantino e Fluminense, Jorge. Não, Bragantino e Fluminense foi um jogo muito complicado no primeiro tempo, mas as trocas feitas pelo Roger Machado surtiram efeito e o Fluminense saiu com uma excelente vitória, a vitória por 2-0, e complicou a vida do Bragantino, que é um bom time. Agora vai ser muito complicado, o Fluminense encaminhou muito bem a sua classificação. E o detalhe que eu acho interessante citar é que o Fluminense hoje ele tem um elenco com possibilidade de alternância de jogo. Se não vai bem com determinado jogador, ele troca e o time melhora, foi o que aconteceu. E o Roger está conhecendo muito bem a equipe, está tentando, nos jogos, fazer essa movimentação, e todas as alterações que ele fez, ele conseguiu melhorar. Excelente resultado, o Fluminense encaminhou a classificação. A pergunta é a mesma depois da primeira observação. Alguém pensa ao contrário em relação ao Bragantino? Pode, é lógico, mas alguém acredita que o Fluminense vai dançar? Eu até vou dizer aqui que o Fluminense está fazendo um futebol espetacular, maravilhoso, desde que conseguiu a classificação para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e agora. Lógico, está longe de 2019 do Flamengo do JJ. Está muito longe. Espero que não venham dizer que o Roger é o melhor técnico do mundo. Mas que tá. Agora, tem gente, Jorge, que bota na rede social, diz que o time, quando entra o Luiz Henrique e entra o Kaique, o time não mantém a mesma pegada que com o Gabriel Teixeira e com o Caio Paulista. Tem gente que fala isso. O Fluminense está me encantando, porque, na minha opinião, pelo que eu estou vendo, o Roger Machado, dentro do material humano que ele dispõe, ele encontrou um esquema interessante, em que o Fluminense, ele dá a impressão de estar encolhido no início do jogo, ele atrai o adversário para o seu campo, tem até menos posse de bola, mas na recomposição, quando tem a posse dela, o Fluminense é rápido, com 2 extremas velozes, que são o Gabriel Teixeira, estou gostando muito desse garoto, o Gabriel Teixeira do lado, o Caio Paulista, o Fred, que é experiente, segurando na frente enquanto tem perna, e o Nenê criando. Então o Fluminense se encolhe, mas ele consegue ir rápido para o contra-ataque. Desse jeito, deixou, na minha opinião, a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil praticamente assegurada. Acho muito difícil o Mazella. O Fluminense pode perder até por um gol de diferença diante do Bragantino. Se perder por 2 gols, vai para pênalti. O Bragantino tem que vencer direto por 3 gols para classificar nos 90 minutos. Então eu acho que o Fluminense deve classificar e estou gostando do jeito que o Roger está armando esse time. Paulo César Oliveira, direto da Europa, não dê ouvidos para certas pessoas aqui, que inclusive ele pega no seu pé no nosso grupo. Fala sobre o Fluminense, Paulinho. Obviamente que a classificação está muito bem encaminhada. Os 2-0 são um fator de vantagem substancial. Agora, na minha opinião, fica bem encaminhado não somente pelo 2-0, como pela ausência de público também, que foi um dos fatores mais importantes para um certo equilíbrio e para essa ascensão do Fluminense. O Fluminense conseguiu, graças à ausência de público nesse aspecto, e se a gente faz uma avaliação dessa forma, eu já inclusive falei com vários amigos, o Corona para o Fluminense foi muito positivo, porque jogou contra adversários de muito calor e muita força em relação à torcida sem público. Obviamente que a situação é igual em termos de Copa do Brasil. Jogar contra o Bragantino em Bragança, não tendo público e com a vantagem de 2-0, obviamente que é positivo. Por isso a classificação está bem encaminhada. Vamos falar de Flamengo? Por enquanto está dando Vasco e Fluminense. Flamengo e Curitiba. O Flamengo estreando contra o Curitiba no Couto Pereira.
Na quinta-feira, Luluzinha, depois você fala, Borges. Fala, Lulu, o seu Flamengo, Lulu. Então, Mazelo, o Flamengo teve aí uma semana inteira, porque ele não jogou a segunda rodada, o jogo contra o Grêmio foi adiado, teve uma semana inteira para treinar, pega um Coritiba que vem de uma derrota para o Botafogo, né, na Série B. Eu acho que vai ser, mesmo sendo um jogo fora, eu acho que, claro, o Flamengo é sempre o favorito, não tem como, é considerado o melhor time. Eu acho, vamos esperar para ver se o Rogério Ceni finalmente consegue resolver a questão da defesa e de uma melhor eficiência do ataque, né? Porque o Flamengo tem muita posse de bola, mas é pouco efetivo na hora das finalizações. Fora a defesa, que apesar de estar nos 2 últimos jogos não ter tomado gol, é uma coisa que preocupa e muito. Tá certo. Borges, fala você, Borges, do teu Flamengo, então, do time maravilhoso que é o Flamengo, pegando o Curitiba, que é horroroso. O Curitiba é tão ruim que conseguiu perder para o Botafogo. Não terá o Gerson, porque o Gerson sai da seleção olímpica e vai para a França resolver os problemas, e só depois talvez o Gerson jogue contra o América Mineiro, nem no Maracanã, deve ser em Volta Redonda, deve ser transmitido o jogo para lá, em função do Maracanã, que vai ser utilizado pela Copa América. Aliás, Borges, já se sabe quanto o Olympique de Marseille vai pagar no jogador? É esse o preço. Quanto é, o Sérgio? Sérgio sabe. 25 milhões de euros. É o que está sendo divulgado. Impressionante, né? Impressionante. Marseille é uma cidade praticamente falida. Desculpe, me custa realmente entender, aceitar que um clube como o Olympique de Marseille, numa situação de dificuldade, porque a França tem dificuldade hoje em dia. O Paris Saint-Germain... 4 parcelas, PT. Vai pagar em 4 parcelas. São times de maior poderio econômico, não compram jogadores, o próprio Barcelona não compra jogadores, e vem o destemido Olympique de Marseille, paga 25 milhões. Desculpe, vai pagar a prestação, PC. Vai pagar em 4 parcelas. Vai pagar em 4 parcelas. Vai pagar em 4 parcelas. Mas quatro parcelas que vai pagar. É a questão do desempenho, né? São 4 parcelas que vão dar 25 milhões. Disse que vai pagar. Disse. E outro detalhe também é o seguinte: o técnico Rogério Ceni, para esse jogo contra o Curitiba, já começa a pensar o time sem o Gerson. Porque se o Thiago Maia tivesse já liberado, porque o Thiago Maia vai ficar 2 meses ainda até ter ritmo de jogo, ele vai para voltar à atividade realmente no campo de jogo, o Thiago Maia. Então, ele vai começar a pensar, porque como ele já não vai ter o Gerson contra o Curitiba, ele já vai pensar de que forma. Dizem que o João Gomes poderia ser esse nome. Eu acho muito novo ainda. Mas o Flamengo, o próprio Rogério Ceni já falou, o próprio Bruno Henrique já falou, o próprio torcedores do Flamengo já falou: vamos para o título da Libertadores da América, vamos para o título também mundial e vamos ganhar tudo. Jorge, passa o remedinho para ele, por favor. O Bocão, ô Jorge, pode dar um remedinho, precisa esticar a mãozinha, ó, toma o remédio. Tá na hora do remédio. Só uma perguntinha, eu queria fazer até pro Paulo César Oliveira, cara. Eu queria saber, o Flamengo tá de férias do Flamengo? Não entendi. Me pergunto, eu juro por Deus que eu estou mal informado. Mas por que o Flamengo não jogou na rodada? Por que o Flamengo não jogou na rodada? Só uma perguntinha, por quê? Porque tem 4 jogadores, Gerson e Pedro, numa seleção olímpica. Mas são 8 no total, até 10. Tem jogadores na seleção e nunca ninguém suspendeu os jogos. Não, mas está no regulamento. Manda uma carta para a CBF, ela que autorizou. Reclama lá, pega um cartaz, vai para a porta da CBF, fora acabou. Deixou o Flamengo não jogar. Fazer o quê? O Flamengo fez a solicitação. O Flamengo está dentro do lado dele. A CBF concordou. Você tem que reclamar da CBF. A CBF diz: não, vocês têm que jogar. O Flamengo pediu a CBF. Eu estou reclamando da CBF. Não vou aceitar a decisão da CBF. Não protege é o Botafogo dando pênalti que não é. Não, esquece o Botafogo. O Botafogo deu 3 títulos da seleção brasileira. Esquece. Olha só, gente, olha aqui. Olha só. Colaborou. Eu vou discutir isso aí. Isso aí é uma coisa que está na história. Vem cá, vamos para hoje. O programa está realmente muito simpático. O programa está muito simpático hoje. Olha aqui, ó. Alguns resultados, o que teve? Está na hora de acabar já? O Bocão já está fazendo o gesto ali, mas olha só, rapidamente. Nessa rodada tivemos alguns jogos surpreendentes,
Na Série B, o Botafogo ganhou, foi surpreendente. Estou provocando você, Bocão, brincadeira. Mas o Cruzeiro é o lanterna da competição da Série B. O Fortaleza meteu 5-1 no Internacional no último final de semana. Para fechar o programa rapidinho, sem esticar, pelo amor de Deus, o que vocês destacam de interessante, de bom, de ruim, na rodada de número 2 do Campeonato Brasileiro de Futebol? Rapidinho, o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, que vinha como campeão paulista, um belo futebol, vindo numa sequência de partidos sem perder, o São Paulo é que foi a grande tristeza perder para o Atlético Goianiense por 2-0. São Paulo não vai bem, empatou com o Fluminense e perdeu para o Atlético Goianiense. Fora, perdeu também 4 de julho também na Copa do Brasil. 3-2, Alguém quer falar algum destaque positivo ou negativo? O interessante desse início de campeonato brasileiro é que o Fortaleza é o líder, né? O Atlético Paranaense é o vice-líder, o Atlético Goianiense é o terceiro colocado e o Bragantino é o quarto colocado. Então, eu acho isso interessante no início do Campeonato Brasileiro. Pode ser que mude tudo lá na frente, eu acho até que vai mudar, mas é interessante. Fala, Lu. Você se recorda que o Vasco da Gama foi líder na terceira rodada do ano passado, né? Pois é. Vai falar alguma coisa, Luzinha? O que eu destaco aí, o Jorge já falou do Fortaleza, mas não dá para deixar de falar do Iago Pikachu, né? A gente falou do Vasco, sim, e é no mínimo curioso, né? O Iago Pikachu já está com 3 gols, né? E eu também destaco a vitória do Corinthians, a primeira do Silvinho, né? Depois de ter tomado 2 derrotas para o Atlético Goianiense, né? E aí o Corinthians respira, o Parque São Jorge está no respiro. Vamos ver até quando. Mas. Paulinho, vamos aguardar. Fala, Paulinho. Fluminense 1, Cuiabá 0. Isso é que é o mais importante. Vitória. Futebol não é espetáculo. Quer espetáculo, vá para a ópera. O que importa são os 3 pontos. Mas em 2019... Aí é resultado, concordo com você, Paulinho, em relação à Série B, é resultado mais que desempenho. Perfeito. Vocês aí em Portugal, em 2019, diziam que é o maior espetáculo o time do JJ no Campeonato Brasileiro. Aí em Portugal. Ele tá em Bruxelas, ele está na Bélgica, já chegou. Na Europa. Sérgio, um abraço, Serginho, está acabando o programa. Você falou, dá o teu boa noite aí, Sérgio. Boa noite a todos, um abraço para vocês, é sempre bom estar com vocês aí no programa e eu acho incrível que aquele espanhol que é o técnico do Inter toma um balaio de 5, mas o vice de futebol do Inter já disse que ele está mantido, é Miguel Ángel, né? É o espanhol que era do Independiente del Valle do Equador, o cara está mantido agora, não se sabe até quando, a torcida do Inter está comendo marimbondo azul com ferrão para fora, amigo. Um abraço a todos. Jorge Ramos, um beijo. Carlos Borges, um beijo. Bocãozinho, esse teu sorriso é a coisa mais linda do programa hoje. Sérgio Américo, um beijo. Paulo César, vai dormir, já está de madrugada aí em Bruxelas. Um beijo para você. E para você, Lulu, não um beijo não, são vários beijos, Lulu. Sempre bom ter você com a gente aqui no nosso Max Esporte. Espero você... Ela está na pista. É verdade. Espero que você tenha gostado, tenha se amarrado. O programa hoje foi um pouco diferente, mas com certeza muito bem fundamentado e espero que você tenha se amarrado. Semana que vem, sempre às 8 da noite, Repeteco meia-noite, com apoio de RedeTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. Traremos tudo para você aqui no Max Esporte, porque o Rio corre para Max.